Capítulo 8 de Mateus assim: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Pode sentar. Muito bem. Agradecer ao Senhor Jesus, é claro, pela oportunidade de ter estado aqui, vindo a esse país e encontrar os irmãos. Antes de eu começar a pregar, deixa eu só te contar um pouquinho, que eu tenho um negócio em comum com os japoneses que eu não sei o que é. Primeiro, o pastor Takayama foi quem me tirou para o ministério da palavra como itinerante. Ele me tirou para ser um pregador, Takayama, japonês. Depois fui ser missionário, na época do avanço missionário. Fui trabalhar no quilômetro 54, Raposo Tavares, numa colônia japonesa. Trabalhei com japoneses. Aí, minha esposa ficou grávida na missão. E tinha um menino japonês. E a minha filha gostava tanto daquele menino, que disse que o nome do irmãozinho dela que estava vindo era o nome daquele menino. E a primeira viagem internacional longa que eu estou fazendo é para onde? Japão. Então tem um negócio aí, o mistério de Deus, e eu disse: vou orar pelo Japão, porque eu confesso para vocês que eu ouvia falar do Japão, mas eu não orava pelo Japão. Eu já orei pelo Japão, claro, mas eu não orava constantemente. E vindo aqui, eu fiquei tão sensibilizado por esse país, que vários momentos do dia eu me emociono. Vejo o país tão lindo, tão bonito, mas eu vejo que esse país, irmão, se Jesus entrar na casa dessa japonesada, Jesus vai entrar, vai usar você, já está usando. E esse país se converter, irmão, o mundo vai ser abalado com missionários pregando a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, que Deus abençoe. Lembrar você que a minha congregação no Brasil já está orando, desde que eu comecei a viagem, está orando pelo Japão. E eu quero que vocês orem pelos irmãos lá do Brasil também. Amém ou não? Amém. Que lugar mais longe do que o Brasil, aqui onde vocês estão, é só a lua e o céu e daí para frente. E do Brasil, o lugar mais longe, pastor Eduardo Canário, é o Japão. Então eu sou um pregador até dos confins da terra, viu, irmão Diego? Eu sou. O irmão já pregou fora, você já pregou até dos confins da terra. Aleluia. Glória a Deus. Aqui diz assim o pastor Marcos: a irmã que cantou, Simone, é sobrinho do Oswaldo Meguro. O presbítero Oswaldo, quem é, irmã? A irmã era meu amigo, seu tio, viu? Meu amigo. Deus abençoe muito. Tem alguém do Paraná aqui? Oh, pastor. Não sei se. E de Curitiba? Olha aí, pastor. Aleluia, que bom, hein? Que maravilha. Muito bem, o texto que eu acabei de ler fala sobre o leproso que foi purificado. O leproso que foi purificado. Esse texto que eu acabei de ler, nós temos aqui várias lições que um homem leproso nos deixou. E essas lições são tão importantes que elas estão registradas na Bíblia Sagrada. Diz a Bíblia que se fosse registrar tudo que Jesus fez, não haveria livros no mundo que pudesse anotar os feitos de Jesus. Irmão, Jesus fez tanta coisa em tão pouco tempo que precisaria de muita gente para escrever. Como ele só tinha 12 apóstolos e só 4 escreveram os evangelhos, então é claro que a gente entende que eles fizeram uma seleção segundo a orientação de Deus. Se a gente fosse contar os milagres que Deus fez durante a vida da gente, que anda com Jesus, mas em espírito, a gente já precisava de um livro do tamanho da Bíblia, pastor. Desde 14 anos eu estou vendo Jesus fazer milagre. Eu já vi gente sair parafuso da coluna pela boca lá em Curitiba, na igreja que eu dirigia no Capão da Embuia. Eu já vi pessoas que estavam mortas no hospital evangélico quando eu fui pastor, 10 anos. Eu vi pessoas que estavam com 40 minutos de óbito voltar à vida. A televisão, a CNT, eu gravei um programa para eles contando o milagre que Jesus fez. Eu mesmo tinha 90 verrugas da minha mãe, durante um culto desapareceram miraculosamente. Então a gente sabe que todo mundo que começar a contar testemunho aqui, a gente precisa de muitos escritores para escrever o que é que Jesus fez na vida de cada um. É ou não é? Agora imagina o que Jesus fez, irmão. Porque Jesus era uma pessoa diferente de qualquer outro ser humano aqui no mundo.
não no quesito de carne e osso, que aí ele era homem como nós. Porém, os milagres, os feitos de Jesus são simplesmente incomparáveis. E hoje eu escutei uma palavra que o Roberto usou na casa, incomensurável. Eu disse: rapaz, você está falando difícil. Você é japonês, é português, é língua estranha. Então Jesus era incomensurável, os feitos de Jesus. Porém, há coisas que Jesus fez que está escrito na Bíblia. E dentre elas, a história deste leproso. E uma das lições que vejo do leproso é que ele nos dá um poder que Jesus tinha e que ele foi alcançado por esse poder. Ou seja, ele foi alcançado pelo poder atrativo de Jesus. Por quê? Porque Jesus era um homem que ele tinha um poder, meus irmãos, que ele atraía todo mundo. Ele atraía os doentes, ele atraía as pessoas oprimidas, ele atraía os fariseus, ele também atraía gregos, ele atraía todo mundo. Nós sabemos que quando alguém está enfermo, a gente tem que visitar ele, sim ou não? No caso de Jesus, não. Os enfermos davam um jeito, levantavam da cama ou iam levados na cama até onde Jesus estava. Então Jesus era um homem que aonde ele chegava, a sua presença era simplesmente impossível de não ser percebida. A presença de Jesus sempre ela era notória. Por quê? Porque Jesus tinha um poder de atratividade. Se você me der o retorno e deixar sempre no mesmo volume, eu te agradeço depois, tá, querido? Eu já estou com a voz bem fraquinha esses dias todos pregando. Então, queridos irmãos, veja bem que Jesus tinha um poder atrativo, porque todo mundo queria ficar perto de Jesus. A multidão era grande, mas não se contentava em olhar Jesus de longe. Todo mundo queria chegar perto de Jesus. Jesus tinha um poder que as pessoas queriam ver Jesus. Além de ver, chegar perto, eles queriam também tocar em Jesus e ouvir a voz de Jesus. Já viu alguém de longe? Ele está falando, mas você não ouve. Agora, se você chegar perto, você começa a escutar o que a pessoa tem a dizer. E o lindo de Jesus é que Jesus sempre tem coisa boa para dizer para nós. Diga glória a Deus. Jesus não é igual a maioria de nós que elogia, mas no primeiro ponto negativo que ele encontrar, ele desdenha. Jesus não. Jesus, quando dá uma palavra de elogio, de incentivo, ele nunca mais vai te desfazer. Quem faz isso? Somos nós. Mas Jesus não. Jesus, quando dá uma palavra de incentivo, ele vai até o fim com aquela palavra. Mas por que Jesus era assim? Primeiro, porque Jesus é o Filho de Deus, o próprio. João escreve assim, que o Verbo encarnou e se fez carne, e nós vimos a glória do unigênito do Pai. Segundo, Jesus era cheio do Espírito Santo. Já não é bom andar com um crente cheio do Espírito Santo, irmão? Sim ou não? Crente cheio do Espírito Santo é gostoso de andar, pastor Tanário. Quando eu era missionário no meio dos japoneses, um desses crentes cheios do Espírito Santo estava vindo para a igreja. E uma jararaca picou ele. E aí ele veio para a igreja mesmo assim. E eu disse: irmão Sebastião, você tem que ir no Butantan tomar o sono antiofídico, porque uma jararaca picou. Esse veneno é mortal. Mas ele ficou trabalhando na porta o culto inteiro. Quando acabou, eu fui levar ele em casa. E para minha surpresa, sabe quem é que estava morta no meio do caminho? A jararaca que mordeu o irmão Sebastião. Ela morreu e ele ficou vivo, porque cheio do Espírito Santo. Quando a gente anda com gente cheia do Espírito Santo, se estiver doente, ele ora pela gente, a gente fica alegre, não é assim? Quando a gente está orando e pedindo que Deus fale com a gente, Deus vai usar gente cheio do Espírito Santo. Você pode ter dólar, você pode ter euro, você pode ter até ienes, você pode ter até onça de ouro, mas se você tiver o Espírito Santo, é melhor ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quantos podem glorificar Jesus por isso? Segundo, Jesus tinha esse poder atrativo, porque ele era cheio do Espírito Santo. Sabe o que é que Jesus precisa nos dias de hoje? Diga comigo: pessoas cheias do Espírito Santo. Diga. Diga para quem está próximo de você: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Diga. Ah, pastor, mas não é querer, querer não é poder, é sim. Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. E como é que se enche do Espírito? Verso 19: falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, e salmodiando e louvando ao Senhor em todo o tempo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui? Amém?
Então, para ser cheio do Espírito Santo, você vai ter que fazer alguma coisa. O que é? Via de regra na Bíblia: abre bem a sua boca e eu te encherei, diz o Senhor. É porque você quer ser cheio do Espírito Santo, pastor, mas não dá aleluia, não dá glória a Deus, não fala língua estranha. Então o que eu tenho que falar? Fala qualquer coisa, filho. Se você não tiver nada, diga ai, diga oi, diga aleluia, diga glória a Deus. Mas quando você abrir a boca, o Espírito de Deus pode encher a sua vida. Aí no mundo eu não vi ninguém comer de boca fechada. Você já viu? Já viu alguém comer de boca fechada? Quer comer? Fica tudo lá de fora. Mas se abrir a boca, irmão, e mãe tem estratégia. Eu vi minha mãe criar os outros 5 irmãos mais novos do que eu. Então minha mãe vinha com uma colherada assim: ó aviãozinho, e eles abriam a boca, ela trochava a colherada de comida lá dentro. Nessa noite eu quero ser o garçom de Deus. Abra a boca e receba a palavra que Deus tem para a sua vida. Deus quer abençoar você. Então, segundo, Jesus, além de ter um poder atrativo, que era cheio do Espírito Santo, é porque ele dava prioridade às pessoas. Hoje a gente dá prioridade a tanta coisa, não é verdade? A gente dá prioridade à casa, prioridade a carro, prioridade a computador. Nessa era agora do celular 3G, eu não estou criticando ninguém não, mas as pessoas dão prioridade no celular, é ou não é? A pessoa está no mercado e está no celular. A pessoa está deitada na cama e está no celular. Não é o caso na igreja, mas no Brasil já estão no meio do culto, pastor, e estão no celular, dando prioridade às coisas e deixando as pessoas. Jesus não. Jesus priorizava as pessoas. O que isso quer dizer com isso? Que a prioridade dele nessa noite é você que está aqui escutando a palavra dele. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. Porque almas para Jesus sempre foram a prioridade. O mais importante para Jesus eram almas. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Eduardo, do pastor Diego, do presbítero Roberto e dos outros pastores que aqui estão, que a prioridade deles são almas para Jesus Cristo. Veja bem que Jesus priorizava as pessoas. Jesus sempre dava a atenção que as pessoas precisavam. Outra coisa, Jesus ele não só falava, Jesus praticava o que falava. E eu aprendi, meus irmãos, que todo mundo está de olho na gente, viu? De olho em mim, de olho em você. Não é verdade, pastor? De olho no Senhor, de olho em você. Por quê? Não adianta só a gente falar. Falar é fácil, quero ver fazer. Agora Jesus ele não era só de falar. Jesus falava e Jesus fazia. Ele dizia assim: um mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Mas ele não só falava, ele amava as pessoas. Quando ele ia curar alguém, antes da cura, ele movia-se no íntimo do seu coração. Ele expressava o seu amor. Ele foi na sepultura de Lázaro para ressuscitar, mas não chegou lá batendo no peito, não chegou lá de nariz empinado. Primeiro ele chorou, primeiro ele expressou o seu amor. E os judeus viram e disseram assim: olha como Jesus amava Lázaro, como Jesus está sentindo luto, como Jesus está sentindo a perda do seu amigo. Mas depois ele dizia: retira essa pedra. E mesmo que alguém dissesse é de 4 dias e cheira mal, ele dizia assim: eu já disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Aleluia. Jesus dizia: eu priorizo as pessoas. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Ele praticava o que ele falava. Outra coisa, Jesus ele se alimentava junto com as pessoas que tinham fome. Então Jesus tinha um poder atrativo, porque ele era cheio do Espírito Santo. Ele dava prioridade às pessoas, ele praticava o que ele falava, e ele também alimentava as pessoas e comia com elas. Olha, eu em Curitiba sempre questionei, não estou criticando aqui não, mas eu questionei uma salinha separada, que na hora do refeitório, pastor Tanário, todo mundo, e aqui eu gostei porque eu vi uma coisa igual a Curitiba,
Todo mundo ia comer no salão, no refeitório, mas tinha uma salinha separada de meia dúzia de pastores. Muitas vezes eu fui chamado para comer naquela salinha, mas eu dizia assim: não, eu vou comer aqui no meio desse povo, porque é esse povo que escuta quando a gente está pregando, é esse povo que dá glória a Jesus quando a gente prega, é esse povo que compra o CD do cantor que a gente traz, não é assim? É esse povo que ora quando a gente precisa. Então vamos sempre estar no meio do povo. E o pastor presidente lá adotou o sistema. Quando ele assumiu, ele disse: todo mundo agora come no meio do povo. Essa lição Jesus já deu lá atrás. Jesus nos chamava uma salinha separada, dizendo que aqui estão os importantes. Não, Jesus comia e alimentava as multidões juntamente com ela. Por quê? Porque ele priorizava as pessoas. Eu estou pregando aqui nessa noite, mas Jesus não está sentado lá no trono. Jesus não está distante desse culto. Jesus está aqui conosco também nessa noite, dizendo: eu estou dando a comida, mas também estou me alimentando com vocês. Pastor, o senhor está dizendo que Jesus está comendo com nós aqui nessa noite? Tá. Aleluia. Diga para quem está aí do lado: sabia que Jesus está comendo com nós aqui nessa noite? Diga aí. Pode falar. Sabia que Jesus está comendo com nós aqui nessa noite? Tá. Aleluia. Nós comemos a palavra dele, mas ele se alimenta dos louvores que nós expressamos nessa noite. Então cada vez que você disser aleluia e glórias a Deus, Jesus se alimenta do seu louvor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Agora note que tanto uma multidão quanto um leproso podia ter acesso a Jesus. O texto que eu acabei de ler, quem foi que se aproximou dele? Quem lembra? Ninguém lembra? Um leproso. Diga: um leproso. Diga para quem está ao seu lado: você se esqueceu, mas eu vou te lembrar, era um leproso. Se não tivesse esquecido, tinha falado quando eu perguntei. Ah, mas eu não falei porque eu não quis. Então agora eu tenho direito de pensar o que eu quero também. Aleluia. Mas veja bem, não fique bravo comigo. É que uma multidão estava em volta de Jesus, e quem chegou rompendo a multidão foi o leproso. Irmão, você que é como eu, que é pecador, que é humano, que é carnal, que erra, que tropeça, um leproso podia chegar em você agora. Porque um H1N1, que é a gripe do frango, já faz as pessoas correr 1 quilômetro de distância. Lá no Brasil está assim, é álcool em toda a porta de igreja. Tem irmão que entra com a mão no bolso e vai para casa com a mão no bolso, para não dar a paz do Senhor para ninguém, para não pegar na mão do irmão. Pois é, mas Jesus não era assim não. Jesus botava a mão em quem estava com a gripe do frango. Aleluia. Jesus botava a mão em quem estava leproso. Jesus curava a mão em quem estava coxo, aleijado. E nessa noite ele vai tocar você com a mão poderosa dele também. E as coisas podem mudar na sua vida. Se você acredita nisso, levante a mão e glorifique o nome do Senhor Jesus. O leproso chegou, teve acesso a Jesus. Aí você diz assim: quem e como poderia chegar a Jesus? Se fosse hoje, como que eu podia chegar? Nesse caso, Jesus estava andando na rua e o leproso viu. Ele era leproso, mas ele não era bobo. Ele aproveitou a oportunidade que teve, diferente de muitos de nós, que não somos leprosos e às vezes somos bobos. Porque o leproso era leproso, mas não era bobo. Ele sabia que a lei de Moisés, ele era imundo, que na lei de Moisés tinha que ficar separado. Na lei de Moisés era expulso da comunidade. Mas ele disse: não, agora é a minha hora. Eu sou leproso, mas não sou bobo. E eu sei que se ele quiser, aleluia. Você sabe que se Jesus quiser, a tua vida muda aqui nessa noite? Você sabe que se ele quiser, te batiza com o Espírito Santo nessa noite? Você sabe que se ele quiser, ele abençoa você com coisas que você mesmo nem imaginava que ele era capaz de fazer? Aleluia. Então ele diz assim: mas o leproso chegou, Jesus estava na rua. Como que eu poderia chegar a Jesus nessa noite? Pergunte para quem está ao seu lado: como eu poderia chegar a Jesus nessa noite? Pergunta aí, meu filho, vai. Como eu poderia chegar a Jesus nessa noite? Como? Primeiro, buscando alguém que possa ajudar você. Sabia que nós sempre precisamos de alguém que possa nos ajudar? Muitas vezes nem todos podemos ajudar as pessoas a ir a Cristo. Um budista pode te ajudar a vir a Jesus? Um seixonoye pode te ajudar a ir a Jesus? Um macumbeiro, feiticeiro pode ajudar a gente a Jesus, pastor Tanabe? De jeito nenhum.
Mas um crente pode, não pode? Um crente pode, ele não precisa nem saber conjugar o verbo, mas se ele conhecer o verbo, ele já pode fazer você chegar a Jesus. Ele não precisa nem poder falar bonito, ele pode dizer que Jesus salva ou dizer que Jesus salva, mas se ele conhecer Jesus, ele pode fazer você chegar até Jesus. Diga glórias ao nome do Senhor, se você entende. Outro, nem todos têm a direção certa. Que direção é a direção que leva a Jesus? Qual é? A direção que leva a Jesus é aquela que aponta para a nossa própria renúncia. É aquela que aponta para a nossa própria conversão àquele que pode nos salvar. Nem todos podem te apontar o caminho. Nem todos podem dizer, eis aí o caminho, andar por ele. O povo procurava alguém que pudesse lhe salvar. E João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dê glórias ao nome de Jesus. Você está na direção certa. Diga para quem está ao seu lado, você está na direção certa. Diga assim, você está na direção certa. Diga, você pode me ajudar e eu posso te ajudar. E nós podemos ajudar o Japão, porque nós temos a direção certa. Quem pode apontar para a direção certa? Faça assim, ó. Onde é que é a direção certa, ó? Ó, eu não sei para onde o Brasil está. Se é para lá, pastor Canabo, se é para lá, se é para lá. Alguém aponta para os Estados Unidos, a coisa está melhor. Alguém aponta para a Espanha está quebrada. Nós temos 3 missionários na Espanha. A Espanha está quebrada. Alguém aponta para a Austrália está recebendo dinheiro até do Brasil emprestado. Alguém aponta para o Japão. O Japão também está passando luta. Aponta para o Brasil, também está dificultoso. Aponta para o Paraguai lá, meus irmãos, é só pirataria. Então qual é o lugar que eu devo ir? Aponta para o céu, diga lá. Lá é o lugar que você vai. É lá que tem uma casa te esperando. Se eu fosse você, eu abria essa bocona cheia de dente e dava glória a Deus. Você está caminhando para lá. Glória a Deus. Aleluia. Outra coisa, nem todos têm condições de falar o que você precisa. Então, para mim buscar Jesus hoje, eu preciso de alguém que possa me ajudar. Sim ou não? Sim. É por isso que o telefone dos pastores toca o dia inteiro. E às vezes os irmãos também tocam, né? O irmão ligando para o outro, ô amiga, ora por mim. Você diz assim, ai meu Deus, mas toda hora essa irmã me liga, ou toda hora esse irmão me liga. É claro, você pode ajudar, oh aleluia. Se eu fosse você, eu dava aleluia. Ou quem sabe você olha no espelho assim, estou fraco, estou caído, estou derrotado. E alguém olha para vocês assim, mas como ele é forte, como ele está em pé, como ele tem um brilho diferente. Já não falaram assim para você? Você é diferente aqui na fábrica, você tem uma palavra de segurança. E às vezes você está sofrendo, às vezes você está morrendo à beira da morte, mas os outros estão te vendo como um gigante. E eu disse lá na sede, tem dia que a gente dorme dentro da caverna, tem dia que a gente desiste, tem dia que a gente não aguenta mais, mas quando amanhece o dia, a gente levanta dizendo, cadê o gigante que eu vou meter uma pedrada na cabeça dele? Cadê o mar vermelho que eu vou atravessar? Jesus está com você, igreja do Japão, aleluia. Glória ao nome de Jesus. O inimigo achou que você estava derrotado, né? Achou que você já era um zero à esquerda, para você não tinha mais saída. Se enganou de novo, porque essa noite, enquanto eu prego, o Espírito Santo está enchendo o tanque de crente aqui, pastor Tanabe. Tem crente que vai levantar aqui igual Elias, vai caminhar 40 dias e 40 noites pregando a palavra do Senhor. Outra coisa, como eu posso ir até Jesus? Diga assim comigo, saindo do comodismo. Diga assim, saindo da zona de conforto. Eu sei, e não quero ofender ninguém, que você veio para o Japão para trabalhar. Eu sei que você veio para ganhar ienes, né? Ienes, dólar, eu sei disso. E eu não sou contra, crente tem que ganhar bem mesmo. Crente tem que ser próspero, crente é filho de Deus. Mas vamos falar a verdade, quando a gente tem bastante ien no bolso, a gente ora pouco. Quando a gente tem bastante dólar, a gente busca pouco Deus. Quando a gente mora bem, anda bem, trabalha bem, a gente se esquece de Deus. Aí Deus permite a prova, mas a prova de Deus não dura para sempre. Então eu vou profetizar na sua vida que Deus vai fazer assim, ó. Deus vai virar a página do sofrimento e vai te fazer próspero. Mas esse momento que você está passando é para você não se esquecer de se aproximar de Deus. Porque eu digo, quer ver crente orar?
Deixa ele entrar na prova. Deixa a filha dele namorar com quem não é crente. Deixa o marido perder o emprego. Deixa o patrão reduzir o salário. Ah, como o crente ora, pastor Tanabe. Ai, como o crente pega anjo com a mão, irmão. É dia e noite orando, é dia e noite orando. Eu sei que eu sou humano como vocês. Teve um dia que a minha mulher brigou comigo. Brigou, porque eu estava numa aflição tão grande que numa madrugada só eu levantei 3 vezes para orar. Levantei, é frio, Curitiba é frio, Diego. Curitiba é frio, meus irmãos. Eu sei que vocês conhecem lá, mas 3 vezes eu levantei, dobrei o joelho e orava, voltava para deitar. E quem foi que disse que eu dormia? E Deus disse assim: quer dormir? Não vai dormir não. Quando era a hora de você dormir, você ficou acordado. Agora é a hora de você ficar acordado, você quer dormir. Vem falar comigo. E quando foi que aconteceu isso, pastor? Eu vou te explicar. Uma mãe assinou lá um termo de responsabilidade no hospital. Obrigado, meu. Obrigado mesmo. Irmão, eu queria trazer água, o copo está cheio. Mas se tiver fogo, traga, irmão. Traga fogo, que eu quero dar fogo para o povo de Deus se esquentar aqui também. Nessa noite, eu sinto a presença de Jesus aqui, pastor Canário. Deus está abençoando esta igreja poderosamente. Aí uma irmã assinou um termo de compromisso, tirou a criança do hospital e levou para a igreja, para mim orar. E a criança tinha trombose na perna. E o médico queria amputar a perna da criança. Quando eu vi a criança com a pernona inchada e a mãe trouxe da igreja, eu disse: que mãe responsável. Tirar do hospital, em vez de deixar lá, trazer aqui na igreja. E eu sou humano, meu Deus do céu, estou perdido. E fiz uma oração e uma unção sem fé. Quem foi que disse que aquela noite eu dormi? Deus tirou o sono. Porque Deus à noite, Deus trabalha, viu? Deus entra até na cabeça de Faraó de noite para tirar José que está na prisão. Deus tira o sono da gente. Tira ou não tira? Quem sabe aqui que Deus incomoda quando quer que a gente fale com ele de noite? Quem sabe? Só tem uma dor. Não, tem mais gente que sabe. E aí eu orei sem fé. Fui para casa, não dormi. Aí de noite eu disse: vem conversar comigo. E eu fui lá, dobrei o joelho uma vez, dobrei segunda vez, e na terceira vez eu disse assim: que feio. Você é um pregador da minha palavra, pastor de igreja. Eu fiz a minha serva tirar a filha dela do hospital, trazer na minha casa. Era só para você abrir o vidrinho de óleo, manchar a cabecinha dela e orar com fé que eu ia curar, e você não acreditou, achou que ela era irresponsável. Onde você está com a cabeça de ser um pastor desse jeito? Eu falei: meu Deus, tem misericórdia. Amanheci na presença de Deus. Mas domingo tinha escola dominical. E aí eu fui para a escola dominical. E quem é que estava com a criança no colo? A Manchir de novo. Está filmando isso, né? É lá na igreja que eu sou pastor, hein? Isso aqui tem que ter. Está cheio de curitibano, não tem? Vai na Vila Santo Inês e quer conhecer a menina como é que quer cortar a perna dela. Quer conhecer. E você vai ver. De manhã na escola dominical eu disse: Manchir, traga a tua menina de novo, que Deus não deixou eu dormir aqui, me chamou de incrédulo, que eu não orei com fé, não tive coragem. Vamos orar de novo, vamos ungir de novo. E eu ungi. A perna ainda estava grande, o pé estava inchado, o médico ainda queria cortar, mas nós oramos com fé, ungi com fé. Deu 11h30, nós fomos todo mundo embora. E ela chegou em casa, quando foi 3 horas depois que o Valmor fez, almoçou, foi descansar um pouquinho, a menininha veio e disse assim: mãe, cadê meu sapato? E ela disse: filho, não pode pôr o sapato que o pezinho está inchado. Não, mamãe, não está não, está não. E o pezinho que estava inchado, que o médico queria cortar, estava completamente curado. Aleluia. Vale glória a Jesus por isso ou não? Quando foi de noite, a menina corria na igreja o culto inteiro e os diáconos correndo atrás. E em Curitiba tem uns diáconos bravos que às vezes pega, leva para a mãe e dá um beliscãozinho crente, mas um beliscãozinho crente. E eu disse: não põe a mão nessa criança, deixa ela correr. Essa perninha era para ser cortada, mas está correndo dentro da casa do Todo-Poderoso. Deus fala conosco para abençoar a sua igreja. Agora eu pergunto: quem que é a bênção de Deus aqui nessa noite? Oh, bendito seja o nome do Senhor. Sair do comodismo, da zona de conforto e ir para os pés do altar de Jesus Cristo. É isso que Deus quer. Pastor, mas nós somos a minoria no Japão. Mas com 12 Jesus revolucionou o planeta. Será que esse tanto não pode revolucionar o Japão? Glória a Deus. Aqui, pastor Tanabe, só aqui dentro desse culto aqui, Deus, tem gente para abalar o Japão inteirinho. Mais do que o terremoto, mais do que o tsunami, mas com uma palavra que dá vida, ressuscita, que sara, que liberta, que salva, que cura.
Deus quer usar a sua vida. Outra coisa, como eu posso chegar a Jesus? Não aceitar os problemas que sufocam a sua fé. O que é que sufoca a tua fé hoje? O que tem sufocado a sua